Fala jovens, de volta. Para quem não me conhece, eu sou o Losaki. Eu faço análises gráficas de ativos, principalmente de criptomoedas. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um indicador que eu desenvolvi no TradingView. Esse indicador me permite aparecer sinais, ele plota sinais no gráfico de compra e venda e possíveis reversões. Então esse indicador que eu desenvolvi para me ajudar nas análises, para ajudar quem opera no mercado, para diminuir o tempo de tela e para a gente ser mais consistente. Então, esse indicador ele está em fase de testes, mas eu queria mostrar para vocês como que ele é plotado no gráfico. Já queria mostrar alguma coisa desse indicador. Ao longo do tempo, inclusive recebendo alerta, a gente vai fazer vídeos aqui demonstrando o resultado da taxa de acerto do indicador. É lógico que para a gente fazer as nossas análises aqui, a gente não utiliza apenas o indicador, a gente utiliza uma confluência. Como pode ver aqui já está aparecendo do alerta, eu vou mostrar no Discord. Esse indicador que eu criei, deixa eu até mostrar no gráfico já. Esse indicador ele funciona principalmente no tempo gráfico de 4 horas, né? Mas ele pode ser utilizado no tempo gráfico diário. Então, no diário, ele vai aparecer aqui os sinais, né, de compra ou de venda. Pode perceber que foi bem assertivo aqui no gráfico diário. Se a gente até voltar atrás, né, é bem assertivo aqui, bem assertivo, né, bem assertivo na hora das vendas. Aqui também, né? Então, o gráfico diário funciona muito bem, né? Só que o tempo gráfico é maior, então são operações que você vai carregar por meses, né? E tem muita gente que opera em menos tempo, né? Então, para isso eu desenvolvi no tempo gráfico de 4 horas também. No tempo gráfico de 4 horas a gente vai ter mais operações, né? Então, no TradingView, então eu coloquei uma lista de ativos. Essa lista de ativos você pode ver aqui no canto direito. Então eu coloquei as principais criptomoedas, coloquei também ouro e prata, né? Mas eu posso adicionar mais ativos, ou ativos até de ações, né? Que está na lista aqui também. Mas a princípio a gente está testando só criptoativos, né? Criptomoedas, e mais o ouro e a prata. Então eu tenho cadastrado aqui no TradingView dois alertas, um é para o diário e para o gráfico de 4 horas, como eu falei para vocês. Então, eu desenvolvi aqui uma planilha para a gente ter um controle da taxa de sucesso do indicador. Então, a gente vai testar ao longo do tempo, a gente vai fazer operações e vamos validar, ver se a taxa de acerto é boa. Por enquanto, tem se mostrado bem confiáveis os sinais, né? Tem dado um resultado bom. Então, aqui no grupo do Discord, que a gente discute as nossas operações aqui em chat geral, a gente discute nossas operações, as análises, né, os resultados. E aqui em alertas, aqui você vai receber os alertas de venda, de reversão, né, de compra. Então aqui está todos os sinais que o indicador ele vai dando. A gente vai primeiro testar, né, o indicador, a gente vai testar ao longo do tempo, fazer várias operações. Se você quiser participar do grupo, ele está disponível, eu vou deixar o link depois ali para vocês entrar no grupo do Discord. Pode ir testando também o indicador. Depois eu explico mais para vocês a respeito do grupo. E acho que a princípio sobre o indicador era isso, né? Então, o indicador que eu desenvolvi é para diminuir o tempo de tela. Para quem opera bastante sabe que quando tu realiza operações ou está de olho em alguma operação, você passa muito tempo na frente do computador, além de ajudar nas análises, né? Então, acho que o intuito do indicador é isso. Bom, sobre o indicador é isso. Falando agora sobre o Bitcoin, fazendo uma análise gráfica do Bitcoin, o que eu estou enxergando aqui? Que a gente está no tempo gráfico semanal, a gente está em um período, a gente está uma tendência de baixa, né? Isso é muito óbvio. Deixa eu até botar as médias, né? O preço do ativo está abaixo de todas as médias, né? Então está indicando que é uma tendência de baixa no gráfico semanal. E a nossa expectativa é que o Bitcoin alcance aí 0,5 de FIBO até 0,61 de FIBO. Então, o Bitcoin poderia até $45.000 ou até mais além em $35.000. Né? Seria uma queda bem expressiva, né? Mais quase 50% ou então mais 30% de queda. Por que a gente está imaginando isso? Porque em outras ocasiões, em outros bear market, o Bitcoin atingiu 0,5 de FIBO. Deixa eu até mostrar aqui BTC Index, que é todo o histórico aqui do Bitcoin. Então, se tu vê aqui o bear market de 2022,
Então, se a gente puxar uma retração de FIBA aqui, o Bitcoin atingiu aí 0,5 de FIBA, né? Então, é bem possível ele atingir aí novamente 0,5 de FIBA, talvez até um pouquinho mais abaixo, né, como eu falei, mas a expectativa é essa para o Bitcoin, né? Falando sobre o gráfico diário aqui, o que eu estou vendo aqui está no padrão de queda, consolidação, né? A gente está descendo em escadinha, então o mercado funciona assim, né? Então quando a gente está em alta, funciona o contrário, né? Então a gente dá uma pernada, fica nessa escadinha, dá uma pernada, fica nessa escadinha, só que sempre fazendo o oposto, né? Fazendo bandeirinha de alta, e aqui agora está fazendo bandeiras de baixa, né? Então, se a gente analisar aqui essa pernada que ele está dando agora, que a gente está em 68 mil dólares, está muito parecido com essa pernada que a gente estava aqui em 91 mil dólares, que ele rompe a LTA, que seria da bandeira aqui, ele está rompendo, para mim já rompeu. Ele rompe e vem retestar, né? Então ele rompe a LTA, rompe a bandeira e retesta na bandeira. Então, o que a gente está enxergando é exatamente isso agora, que o Bitcoin rompeu essa LTA e está vindo retestar essa bandeira de baixa, né? Então, se a gente for traçar como é que traça a bandeira, a gente vem lá da queda, chegaria exatamente ali, ó, mais ou menos, ó, 45 mil dólares, né? Então, a expectativa é essa, e a minha expectativa para o curto prazo agora, né, é que o Bitcoin toque na LTA e venha cair. Então, eu estou imaginando alguma coisa assim. Faz o reteste ali na LTA e queda. É isso que eu tô esperando aqui que o mercado faça, né? Inclusive, eu vou abrir uma operação de venda. Estou abrindo uma operação de venda em 69 mil dólares, 69.200, shortado, esperando esse movimento, né? Eu acho que basicamente, acho que é isso que eu tinha para falar. Sobre a liquidez, se a gente olhar o gráfico de liquidez, no 3 dias, a gente vai ver, 3 dias, falando igual carioca, a gente vai ver que tem liquidez aqui nesses 69 mil dólares. Então, é bem possível que ele busque essa liquidez para depois ir mais abaixo, né? Então, se a gente olhar a liquidez de uma semana, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver liquidez um pouco mais acima, até 70.700. Poderia buscar até 72 mil dólares, mas o mais forte aqui está em 70.700. Vamos dar uma olhada no mensal. Então, no mensal está bem dividido. Tem bastante liquidez acima, mas também tem bastante liquidez abaixo. Então, o que eu estou de olho aqui é essa liquidez do 3 dias, que ele possa vir buscar esses 69 mil dólares, né? Acredito que seja isso. Então, se a gente voltar ali para o gráfico, se a gente olhar aqui o VPVL, a gente vai ver que essa área de valor caro aqui, a VA, está em 69.700. Então, poderia buscar também aqui, bater aqui, né? E retornar. Mas o que eu estou acreditando é que ele não vai passar aqui muito da LTA. Se ele romper essa área aqui, daí a gente vai buscar sim mais acima. A gente vai buscar aquela liquidez que tem mais acima de 72 mil. A gente volta para dentro dessa bandeira e a gente poderia buscar aqui, fechar aqui o FGV que tem aberto no diário, e estaria em torno de 81 mil dólares para fechar. Se ele só mitigar o FGV, poderia chegar a 80 mil dólares, né? É lógico que a tração das linhas aqui demoraria um tempo para ele chegar nesse valor, né? Teria que até extrapolar um pouquinho a bandeira aqui. Mas é mais ou menos que a gente tem que ficar de olho aqui agora, né? Se ele rompe aqui 69.700, é muito possível que ele volte para essa bandeira e a gente poderia ver, sim, o Bitcoin ir lá mitigando aqui o FBG. E, inclusive, se tu der uma olhada ali no Bitcoin da CME, tu vai ver que tem um gap ali também. Deixa eu dar uma olhada aqui. CME. Se tu olhar aqui, tem um gap de 79 até 81 mil dólares. Então, existe esse risco, né? Então, eu estou nessa operação, a princípio, de short. Vamos ver se funciona, né? O que eu tô imaginando é que ele faça um toque na LTA
e caia, né? Mas se ele não fizer isso, eu vou ser estopado e ele provavelmente vai buscar mais acima. Também, se a gente olhar no Coinalyze, a análise de sentimento não está muito legal, no princípio, estaria bom para short. O Open Interest está caindo e o preço ele está subindo. Mas o que poderia acontecer aqui agora é a gente ter um aumento no OI, ter um aumento e com queda no LSR. Então, esse aqui seria a configuração perfeita para long, né? Quando ele abre essa boquinha que a gente chama de boca de jacaré, quando ele abre essa boca aqui, que o LSR cai muito e o OI ele sobe, a gente vai ter aí uma configuração para long e se tu shortar, né, você vai ser com certeza estopado. Mas se a gente olhar aqui na resistência, a gente tem novamente a resistência, tem bastante resistência, 69.600, aquele valor que eu tinha mais ou menos olhado, 69.700. Aqui são contratos em abertos, né, que vai servir como resistência. Então a gente precisa acompanhar agora como o preço vai se comportar, se chegar lá, se ele sofrer resistência e ser rejeitado, é bem possível uma configuração para short. Eu já estou ali com a operação, não está em aberto, mas está a ordem ali para ver se pega. O que eu estou imaginando para o Bitcoin é isso, então a gente vai seguir acompanhando. Se você, novamente, se você quiser acompanhar ali o indicador que eu criei, clica no link ali que vai ter do Discord para participar do grupo e fazer operações junto com a gente, tá bom? Um abraço.